Um milionário acreditava que tinha encontrado a esposa perfeita, uma mulher ideal para sua vida de luxo e status. Mas a mulher na noite de núpcias grita, "Não me toque", e revela ser virgem. A revelação de sua virgindade abalou as expectativas do milionário. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. O sol de setembro lançava um brilho dourado sobre os jardins bem cuidados do Jardim Europa, São Paulo. Enquanto Elisa Montenegro estava diante do espelho de corpo inteiro no quarto de sua infância. Aos 32 anos, ela incorporava tudo o que sua mãe, Vitória, havia meticulosamente moldado. Postura elegante e a candidata perfeita para um casamento na alta sociedade. "Fique mais ereta, Elisa", Vitória instruiu, ajustando o delicado colar de pérolas no pescoço da filha. "Lembre-se do que eu sempre digo. Aparência é realidade", Elisa completou a frase, um mantra que havia sido incutido nela desde que era pequena o suficiente para andar com os sapatos que sua mãe importava de Paris. Vitória sorriu com satisfação. "Exatamente. E hoje à noite, você precisa estar impecável. Os Barros não são apenas ricos, eles são a realeza paulistana." Seus dedos traçaram a silhueta do vestido de grife de Elisa. "E o filho deles precisa de uma esposa que atenda aos padrões deles." Elisa assentiu, seu reflexo não revelando nada da ansiedade que fervilhava sob seu exterior perfeito. Aos 32 anos, ela era o que a sociedade paulistana sussurrava ser próxima do vencimento. Ainda bonita, ainda desejável, mas correndo contra um relógio invisível que Vitória podia ouvir tic-taqueando mais alto a cada temporada que passava. "Ricardo Barros pode ser tudo pelo que trabalhamos", Vitória continuou, sua voz baixando para um sussurro conspiratório, apesar de não haver mais ninguém no quarto. "Imagine o que o nome dele poderia fazer por nós. Por você." Ela apertou os ombros de Elisa com uma pressão que, de alguma forma, comunicava tanto afeição quanto advertência. A casa de infância de Elisa, outrora um símbolo do conforto, da classe média alta, tinha se tornado cada vez mais difícil de manter, depois que os empreendimentos comerciais de seu pai haviam fracassado 10 anos atrás. A fachada de prosperidade a qual Vitória se agarrava começava a rachar, visível nos sinais sutis que apenas aqueles dentro de seu círculo social reconheceriam. Cortinas da temporada passada, o telhado repetidamente consertado, equipe reduzida, a uma única governanta que vinha 2 vezes por semana. "Eu sei, mãe." A voz de Elisa era suave, mas controlada, não revelando nada do ressentimento que ocasionalmente surgia quando ela se permitia reconhecer que, aos 32 anos, as conquistas de sua vida eram medidas não em realizações pessoais, mas em quão bem-sucedida ela poderia ser em atrair um marido rico. Vitória deu um passo para trás, avaliando sua filha com o olhar crítico de uma curadora, avaliando um artefato inestimável. "Você é linda, querida. Sempre foi linda. Mas beleza sozinha não é suficiente. Os Barros têm à sua disposição inúmeras mulheres bonitas. Você precisa ser excepcional." Elisa tinha ouvido variações desse discurso ao longo de sua vida. Quando criança, significava notas perfeitas e maneiras impecáveis. Como adolescente, traduzia-se em conexões sociais cuidadosamente monitoradas e atividades extracurriculares que aumentariam seu apelo. Na faculdade significou se formar em História da Arte, culta o suficiente para ser interessante em jantares, mas não tão ambiciosa a ponto de ameaçar o ego de um futuro marido. Agora, aos 32 anos, ser excepcional significava ser a esposa ideal, sofisticada sem ser intimidadora, inteligente sem ser desafiadora e solidária sem precisar de apoio em troca. "Você se lembra de tudo o que praticamos?" Vitória perguntou, referindo-se aos tópicos de conversação que haviam ensaiado para o baile beneficente desta noite. "Sobre os investimentos de Ricardo em energia sustentável?" "Sim, mãe. E sua recente expedição de veleiro pelas ilhas gregas, sua coleção de primeiras edições raras e seu trabalho filantrópico com escolas em comunidades carentes."
Elisa recitou os fatos com entusiasmo ensaiado, fatos coletados da pesquisa incansável de Vitória sobre a vida e os interesses de Ricardo Barros. Vitória radiava. Perfeito. Você vai encantá-lo, eu sei. Ela checou seu relógio. Um Cartier que havia sido um presente do pai de Elisa em dias melhores. Vamos, não queremos chegar atrasadas demais para ser chique. A viagem até o Clube Paulistano foi preenchida com as instruções finais de Vitória. Lembretes sobre postura, volume apropriado de riso e o posicionamento estratégico necessário para acidentalmente encontrar Ricardo Barros perto da mesa de champanhe, onde a amiga de Vitória, Judite, havia confirmado que ele tipicamente fazia uma aparição no início da noite. Elisa assentiu em intervalos apropriados, mas sua mente vagava para o estranho vazio, que tinha sido sua companhia constante por anos. Apesar de sua vida perfeitamente organizada, algo essencial estava faltando. Um vazio que crescia a cada ano que passava, com cada novo marido em potencial que não se materializava no Salvador que Vitória aguardava. O clube brilhava com riqueza e privilégio quando elas chegaram. Lustres de cristal iluminavam o mar de vestidos de grife e ternos sob medida, o ar perfumado com fragrâncias caras e o cheiro sutil de poder. Vitória imediatamente começou a navegar pelas correntes sociais com a habilidade de uma marinheira experiente, acenando para conhecidos, dando beijos no ar em amigos e estrategicamente guiando Elisa em direção ao seu alvo. Lá está ele, Vitória sussurrou, acenando sutilmente em direção à mesa de champanhe. Lembre-se, deixe-o notá-la. Não pareça ansiosa. Ricardo Barros estava exatamente onde Vitória havia previsto. Uma taça de champanhe em sua mão, engajado em conversa com dois homens mais velhos que Elisa reconheceu como figuras proeminentes no mundo financeiro de São Paulo. Aos 40 anos, Ricardo se portava com a confiança tranquila de um homem que nunca questionou seu lugar no mundo. Alto, com feições que eram bonitas em vez de apenas atraentes, ele incorporava o velho dinheiro com uma facilidade que não podia ser aprendida ou imitada. Vitória executou seu plano impecavelmente, manobrando pela multidão até que estivessem dentro da linha de visão de Ricardo. Então, envolvendo Elisa em uma conversa animada, projetada para mostrar as melhores qualidades de sua filha. Elisa interpretou seu papel perfeitamente, rindo nos momentos certos, sua postura elegante, sua expressão inteligente, mas acessível. Ela sentiu os olhos dele sobre ela antes de Vitória. Uma mudança sutil na atmosfera que ela havia sido, treinada para reconhecer. Sem olhar diretamente para ele, ela sabia que Ricardo Barros estava observando-a, avaliando-a com o olho treinado de um homem acostumado a adquirir coisas valiosas. Ele está olhando, Vitória murmurou. O triunfo evidente em seu tom. Agora esperamos. A espera durou exatamente 12 minutos. Vitória contou cada um com precisão interna. Antes de Ricardo se aproximar, 2 taças frescas de champanhe nas mãos. Vitória Montenegro, ele cumprimentou, sua voz carregando os tons refinados, da dicção de escola particular. Maravilhoso vê-la novamente, e esta deve ser sua filha, Elisa. Vitória brilhou com modéstia ensaiada. Ricardo, que gentil da sua parte se lembrar. Sim, esta é minha Elisa. Querida, este é Ricardo Barros. Elisa estendeu sua mão com a quantidade precisa de pressão que sua mãe havia ensinado. Firme, o suficiente para indicar confiança. Suave o suficiente para lembrá-lo de sua feminilidade. Sr. Barros, ouvi muito sobre seu trabalho em energia sustentável. É refrescante ver alguém na sua posição adotando uma postura tão progressista. As sobrancelhas de Ricardo se ergueram ligeiramente, agradavelmente surpreso com seu conhecimento. A maioria das pessoas nesses eventos prefere discutir minhas aventuras de navegação em vez de meus empreendimentos comerciais. Bem, Elisa, respondeu com um sorriso que revelava exatamente a quantidade certa de dentes perfeitos. Eu acho os padrões de vento fascinantes, sejam eles alimentando turbinas ou impulsionando iates pelo Mediterrâneo. O sorriso de Vitória permaneceu fixo,
Mas seus olhos brilhavam de aprovação. Perfeito, eles pareciam dizer. Absolutamente perfeito. Enquanto Ricardo ria, genuinamente não a risada educada reservada para obrigações sociais, Elisa sentiu uma sensação familiar se instalar nela. Ela estava se saindo bem, acertando cada nota da sinfonia que Vitória havia composto para sua vida. No entanto, sob a execução perfeita, espreitava aquele vazio persistente, uma vacuidade que parecia expandir à medida que o interesse de Ricardo nela se tornava cada vez mais evidente ao longo da noite. Quando ele a convidou para dançar, sua mão nas costas dela, tanto possessiva quanto respeitosa, o rosto de Vitória brilhou com um triunfo que beirava a reverência. Este era o momento que ela havia orquestrado por décadas. Elisa nos braços de um dos solteiros mais elegíveis de São Paulo, todos os olhos da sala sobre eles, cada comentário sussurrado, reconhecendo que Elisa Montenegro finalmente poderia ter garantido o futuro que Vitória havia projetado para ela. Você é diferente das mulheres que costumo conhecer, Ricardo disse enquanto se moviam pela pista de dança, sua condução confiante, mas não controladora. Diferente de um jeito. Bom, espero, Elisa respondeu, o roteiro fluindo sem esforço de seus lábios. Da melhor maneira possível. Seus olhos seguraram os dela com uma intensidade que sugeria que ele estava vendo além da fachada cuidadosamente construída. Algo genuíno por baixo. Era uma ilusão, é claro. Elisa sabia que não havia nada genuíno para se ver. Ela havia sido esvaziada e reconstruída muitas vezes para conter algo autêntico. No entanto, à medida que a noite progredia, como a atenção de Ricardo permanecia fixada unicamente nela, Elisa se perguntava se talvez desta vez seria diferente. Se talvez Ricardo Barros, com seus bilhões e sua influência, poderia preencher o vazio que crescia dentro dela a cada ano que passava. No momento em que ele pediu seu número, ignorando o cenário cuidadosamente orquestrado por Vitória, onde Elisa estaria disponível, mas não facilmente acessível, Elisa se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, o interesse de Ricardo nela fosse genuíno, que talvez ele visse algo nela que nem mesmo ela conseguia mais identificar. A viagem de volta para casa foi um desfile de Vitória com Vitória como a general triunfante. Você viu como ele não conseguia tirar os olhos de você? Como ele dispensou Mariana Pinheiro? Quando ela tentou interromper, é isso, Elisa, é tudo pelo que trabalhamos. Elisa assentiu, observando a paisagem familiar de São Paulo passar pela janela do carro. Ele parece diferente dos outros. Ele é diferente, Vitória concordou fervorosamente. Ele é Ricardo Barros, não algum banqueiro de investimentos, menor ou cirurgião de segunda categoria. Ele é exatamente o que estávamos esperando. O que estávamos esperando? Não quem, mas o que. Um meio para um fim. Uma solução para o problema da solteirice, cada vez mais desesperada de Elisa, e as finanças silenciosamente declinantes de Vitória. Ele mandou flores novamente. A voz de Elisa ecoou através da linha telefônica, enquanto ela estava em seu modesto apartamento no Jardim Paulista, olhando para o 5º buquê da semana, cada um mais luxuoso que o anterior. O suspiro encantado de Vitória era audível, mesmo sem o viva-voz. Que tipo desta vez? Orquídeas. Raras. Elisa tocou as delicadas pétalas brancas. O cartão diz que elas foram trazidas da Tailândia esta manhã. Perfeito. Vitória respirou, a palavra carregando o peso de décadas de antecipação. Isso está acontecendo tão rápido, Elisa. Mais rápido do que eu ousava esperar. Haviam-se passado apenas 3 semanas desde o baile beneficente, e Ricardo Barros havia cortejado Elisa com uma intensidade que surpreendeu até mesmo Vitória. Jantar em restaurantes exclusivos, onde reservas normalmente exigiam meses de antecipação. Um passeio espontâneo à Ilhabela, em seu helicóptero particular. Lugares na primeira fila de um espetáculo da Broadway esgotado, seguido por um encontro privado com os atores principais. Cada encontro era magistralmente orquestrado para impressionar, cada gesto calculado para deslumbrar. E Elisa, treinada,
Durante toda a sua vida, para reconhecer e apreciar tais demonstrações de riqueza e status, respondia exatamente como Vitória a havia preparado, com apreciação graciosa que nunca cruzava para o entusiasmo indecoroso, com conversa inteligente, que nunca desafiava a visão de mundo de Ricardo, com calor feminino que prometia a afeição mais profunda, sem oferecê-la explicitamente. Ele quer me levar para sua casa no lago em Campos do Jordão neste fim de semana, Elisa disse, afastando-se das orquídeas para olhar pela janela de seu apartamento para a rua abaixo. Seu apartamento, pequeno mas elegante, havia sido a concessão de Vitória quando Elisa insistiu em alguma independência após a faculdade. Perto o suficiente para ser supervisionado, modesto o suficiente para lembrar Elisa que esta era uma situação temporária, não uma escolha de vida permanente. O silêncio de Vitória durou 3 segundos. Elisa os contou, reconhecendo o cálculo acontecendo na mente de sua mãe. Um fim de semana fora era significativo, íntimo, carregava expectativas que Elisa até então conseguira adiar. Este é um passo crucial, Vitória finalmente disse, seu tom medido. Ele está convidando você para o mundo privado dele, seu verdadeiro santuário. Eu sei. O reflexo de Elisa na janela olhava de volta para ela. Maquiagem perfeita escondendo as sombras sob seus olhos. Roupas de grife escondendo o peso que ela havia perdido nas últimas semanas devido ao estresse, de performar perfeição o tempo todo. Você precisará estar perfeita, Vitória continuou. Devo ir ajudá-la a fazer as malas? Precisamos considerar cada roupa, cada cenário. Isso não será necessário. A voz de Elisa assumiu uma firmeza incomum. Eu posso me virar. Outra pausa, esta carregada de surpresa. Bem, é claro que... Você pode, querida. Mas este fim de semana pode mudar tudo. Não podemos deixar nada ao acaso. Eu passarei aí amanhã antes de ir. Elisa cedeu, sabendo que Vitória não ficaria satisfeita até que tivesse inspecionado e aprovado cada item que Elisa planejava levar. Devo ir agora. Tenho um prazo. O trabalho de Elisa como consultora, de arte freelancer para uma pequena galeria, era outra das colocações estratégicas de Vitória. Culta o suficiente para ser respeitável, flexível o suficiente para ser abandonada quando o marido certo aparecesse. O dono da galeria, um velho amigo de Vitória, entendia perfeitamente o arranjo. Depois de encerrar a ligação com sua mãe, Elisa afundou em seu sofá, o peso da expectativa pressionando seus ombros. Ricardo Barros era tudo o que Vitória sempre quis para ela. Rico além da imaginação, poderoso além da medida e inexplicavelmente encantado por Elisa. Seu telefone tocou com uma mensagem de Ricardo. Já estou com saudades. Contando as horas até sexta-feira. Elisa olhou fixamente para a mensagem, tentando conciliar o calor que ela acendia dentro dela com o desempenho vazio que ela sabia que seu relacionamento era. Porque apesar da meticulosa programação de Vitória, algo inesperado havia acontecido. Elisa havia começado a sentir algo genuíno por Ricardo. Não era amor. Ela não era ingênua o suficiente para confundir atração com amor, mas era algo. Algo real em uma vida construída inteiramente sobre ilusões cuidadosamente construídas. Ricardo, com todos os seus gestos calculados e óbvia perseguição, parecia vê-la de uma maneira que ninguém jamais tinha. Não como a filha perfeita de Vitória Montenegro, não como um ornamento para seu estilo de vida, mas como Elisa, quem quer que ela pudesse ser. A percepção era tão aterrorizante quanto estimulante, pois se Ricardo visse a verdadeira Elisa, o que aconteceria quando ele descobrisse a verdade que ela havia escondido de todos, incluindo Vitória? O segredo que a tornava menos que perfeita, menos que a esposa ideal que ele claramente buscava. Sexta-feira chegou com um calor fora de época para o início de outubro. O motorista de Ricardo buscou Elisa em seu apartamento, sua bolsa de fim de semana. Conteúdo aprovado por Vitória no dia anterior, guardada cuidadosamente no porta-malas do Bentley. A viagem para Campos do Jordão levou pouco menos de 4 horas, tempo que Elisa passou alternando entre conversa educada com Ricardo e olhando para a paisagem,
enquanto ela se transformava de afluência suburbana para esplendor rural. A folhagem de outono estava no auge, uma explosão de carmesim e ouro que até mesmo Vitória teria admitido ser mais impressionante do que qualquer showroom de designers. Quase lá, Ricardo disse, enquanto entravam em uma estrada privada. 100 marcações, exceto por uma câmera de segurança discreta montada em um carvalho antigo. Venho aqui desde criança. É o único lugar onde posso realmente ser eu mesmo. Elisa sorriu, a expressão ensaiada surgindo automaticamente. É lindo. Obrigada por compartilhar comigo. Ricardo esticou o braço pelo assento para pegar sua mão, seu toque quente e confiante. Nunca trouxe ninguém aqui antes, não assim. O significado de sua declaração não foi perdido para Elisa. Na dança cuidadosamente coreografada de seu namoro, este era um grande passo, um convite para seu santuário interno, um privilégio, aparentemente não estendido ao desfile de socialites e modelos que a precederam na vida de Ricardo. A Casa do Lago revelou-se ser uma magnífica pousada empoleirada em um penhasco com vista para um lago pristino. Sua arquitetura, uma mistura perfeita de tradição rústica e luxo moderno. Funcionários se materializaram quando eles chegaram, eficientemente levando a bagagem e oferecendo refrescos com a invisibilidade praticada daqueles treinados para antecipar necessidades sem invadir a privacidade. Vou lhe mostrar tudo, Ricardo disse, pegando a mão de Elisa novamente, seus olhos quentes com uma emoção que fez seu pulso acelerar, apesar de sua determinação em permanecer distante. O passeio revelou uma casa que, ao contrário de muitas exibições de riqueza que Elisa havia encontrado, realmente parecia habitada. Fotografias de família alinhavam os corredores. Livros preenchiam prateleiras sem a óbvia encenação de um decorador de interiores, e os móveis mostravam sinais de uso em vez de serem preservados como peças de exibição. Este é meu lugar favorito, Ricardo disse ao entrarem em um amplo deck com vista para o lago. O sol estava começando a se pôr, pintando a água com listras de ouro e carmesim que espelhavam as árvores ao redor. Quando eu era criança, costumava sentar aqui por horas, apenas assistindo à água e sonhando sobre como seria minha vida. E ela se tornou como você imaginou? Elisa perguntou, genuinamente curiosa apesar de si mesma. Ricardo se apoiou no corrimão, sua expressão pensativa. Em certos aspectos, o sucesso nos negócios, as coisas materiais, essas vieram mais facilmente do que eu esperava. Mas outras coisas, ele se virou para olhá-la diretamente. As coisas importantes têm sido mais elusivas. Como o quê? Elisa instigou, sentindo que estavam entrando em um território além do roteiro para o qual Vitória a havia preparado. Conexão. Compreensão. Sua voz suavizou. Encontrar alguém que me veja como mais do que um Barros, mais do que uma conta bancária. A ironia de sua declaração não foi perdida para Elisa, cujo relacionamento inteiro com ele havia sido orquestrado precisamente porque ele era um Barros com uma conta bancária substancial. Culpa atravessou-a, afiada e inesperada. Acho que as pessoas provavelmente veem o que você mostra a elas, ela disse cuidadosamente, contornando a borda da honestidade sem cair completamente nela. O sorriso de Ricardo era caloroso, aprovador. É exatamente isso. E a maioria das pessoas fica satisfeita com a superfície. Elas não olham mais fundo. E você acha que... Eu faço isso? Elisa perguntou repentinamente cautelosa da direção que sua conversa estava tomando. Eu sei que você faz. Sua confiança era absoluta. Desde o primeiro momento em que conversamos, você viu além do nome Barros. Você viu a mim. Suas palavras encheram Elisa de um pânico que ameaçava rachar sua compostura perfeita. Ele entendeu tudo ao contrário. Ela não tinha visto o verdadeiro Ricardo. Ela tinha visto a projeção de riqueza e status que Vitória a havia treinado para identificar e perseguir. Se alguém estava falhando em ver além das superfícies, era Elisa. Ricardo, ela... Começou incerta de qual verdade ela poderia realmente estar preparada para oferecer. Você não precisa dizer nada, ele interrompeu gentilmente. Eu sei que isso está acontecendo rapidamente, mas às vezes, quando é certo,
Você simplesmente sabe. Ele pegou ambas as mãos dela nas suas. Já namorei muitas mulheres, Elisa. Mulheres bonitas, mulheres realizadas, mas nenhuma delas me fez sentir do jeito que você faz, como se eu pudesse realmente ser eu mesmo. A emoção genuína em sua voz deixou Elisa sem palavras. Isso não estava no roteiro de Vitória. Ricardo não deveria ser vulnerável ou autêntico. Ele deveria estar cativado pela ilusão perfeita de Elisa Montenegro, não imaginando alguma conexão mais profunda que não existia. Vamos jantar, Ricardo sugeriu, interpretando mal seu silêncio como emoção em vez de pânico. O chefe preparou algo especial. O jantar foi servido em uma sala de jantar envidraçada que oferecia vistas panorâmicas do lago iluminado pela lua. A refeição era requintada, o vinho perfeitamente combinado, e a conversa fluía facilmente enquanto Ricardo compartilhava histórias de seus verões de infância na casa do lago. Elisa respondia com anedotas cuidadosamente editadas de seu próprio passado, versões de sua vida que enfatizavam o encantador e ocultavam o desesperador. À medida que a noite avançava, como o vinho suavizava as bordas de sua performance perpétua, Elisa se perguntava como seria contar a Ricardo a verdade. Não apenas sobre seu status físico, mas sobre tudo. As maquinações de Vitória, os anos de treinamento para se tornar a esposa perfeita de alguém, o vazio que havia se tornado o núcleo de sua identidade. Mas tal honestidade era impensável. Vitória ficaria horrorizada. O futuro cuidadosamente construído desmoronaria, e Ricardo, apesar de sua aparente apreciação pela autenticidade, certamente recuaria da revelação de que sua perfeita Elisa era uma fabricação projetada especificamente para capturá-lo. Após o jantar, eles retornaram ao deck, agora iluminado por luzes discretas que enfatizavam a beleza do lago, sem diminuir o brilho das estrelas acima. Ricardo ficou atrás de Elisa, seus braços envolvendo sua cintura enquanto olhavam para a água. "Tenho algo para você", ele disse, sua respiração quente contra sua orelha. Elisa ficou ligeiramente tensa, imaginando qual nova extravagância ele havia planejado. Outra joia para se juntar à pulseira de diamantes que ele lhe dera na semana passada? Ingressos para algum evento exclusivo? Uma chave para uma de suas muitas casas? Em vez disso, Ricardo a soltou e deu um passo para trás, recuperando uma pequena caixa de madeira de seu bolso. Não uma caixa de veludo de joalheiro, mas algo mais antigo, mais pessoal. Ele abriu-a para revelar um simples anel de prata com uma única pérola. "Este era da minha avó", ele explicou, sua voz inesperadamente hesitante. "Meu avô deu a ela quando eles se apaixonaram, muito antes de ele poder pagar por diamantes. Ela o usou até o dia em que faleceu, mesmo depois que ele lhe deu peças muito mais elaboradas." Elisa olhou fixamente para o anel, sua simplicidade, um forte contraste com a opulência que havia definido seu relacionamento até então. "É lindo", ela disse sinceramente. "Elisa", Ricardo começou, e ela percebeu com choque que sua voz continha uma nota de nervosismo que ela nunca havia ouvido antes. "Eu sei que isso parece rápido, talvez até louco, mas nunca estive mais certo de nada em minha vida." O tempo pareceu desacelerar enquanto ele pegava sua mão, seus olhos nunca deixando os dela. "Não estou oferecendo isso como um anel de noivado. Ainda não. Seria cedo demais mesmo para mim." Ele sorriu autodepreciativamente. "Mas quero que você o tenha como uma promessa de que o que estamos construindo juntos é real e duradouro." Elisa sentiu algo mudar dentro dela, um movimento tectônico na paisagem cuidadosamente construída de seu ser. Este homem rico e poderoso, que Vitória havia selecionado como a solução perfeita para todos os problemas, estava olhando para ela com emoção genuína, oferecendo-lhe algo que não podia ser avaliado em dólares ou status social. "Não sei o que dizer", ela admitiu, as palavras escapando antes que pudesse elaborar uma resposta mais apropriada. "Diga que você vai aceitá-lo", Ricardo insistiu, sua confiança retornando. "Diga que você sente o que eu sinto, que este é o começo de algo extraordinário."
O momento se estendeu entre eles, carregado de possibilidades e consequências. Aceitar o anel significava se comprometer com um engano mais profundo. Recusá-lo significava decepcionar. Vitória ia abandonar o futuro para o qual ela tinha sido projetada para garantir. Mas enquanto Elisa olhava nos olhos de Ricardo, outra possibilidade se apresentou, uma que Vitória nunca havia incluído em seus cálculos. E se Ricardo, com seus bilhões e sua influência e sua aparente capacidade para a emoção genuína, pudesse oferecer a Elisa algo além da segurança material? E se ele pudesse oferecer-lhe uma chance de se tornar alguém real? Sim, ela se ouviu dizer, a palavra emergindo com uma convicção inesperada. Sim, eu aceito. O sorriso de Ricardo era radiante enquanto ele deslizava o anel no dedo dela. Não o dedo tradicional de noivado, mas sua mão direita, uma promessa em vez de uma reivindicação. Quando ele a beijou, Elisa permitiu-se beijá-lo de volta com uma emoção que não era inteiramente fingida. Mais tarde, enquanto se sentavam diante da lareira na sala de estar principal, com o braço de Ricardo ao redor de seus ombros e o peso do anel de sua avó em comum em seu dedo, Elisa tomou uma decisão. Ela contaria a ele a verdade. Não toda ela, não ainda, mas o suficiente. O suficiente para testar se o homem que afirmava ver a verdadeira ela poderia aceitar a realidade de quem ela realmente era. Ricardo, ela começou cuidadosamente, há algo que preciso lhe contar. A festa de noivado na mansão dos Barros, no Mibis, Jardim Europa, transformou a já impressionante mansão em um cenário de conto de fadas. Lustres de cristal lançavam um brilho suave sobre as salas cheias da elite paulistana, todos reunidos para celebrar o que os colunistas sociais haviam apelidado de o casamento da década. Ricardo Barros, herdeiro de uma das grandes fortunas do Brasil, e Elisa Montenegro, a mulher elegantemente misteriosa que havia capturado seu coração em um romance relâmpago que durou apenas 2 meses. Vitória. Montenegro movia-se pela multidão como uma rainha recebendo tributo. Seu sorriso triunfante, enquanto aceitava congratulações de pessoas que apenas meses antes haviam começado a olhá-la com a sutil piedade reservada para mães de filhas solteiras de certa idade. Você deve estar tão orgulhosa, murmurou. Mariana Pinheiro, cuja própria filha havia sido brevemente considerada uma concorrente para as afeições de Ricardo. Elisa parece absolutamente radiante. Ela sempre foi especial. Vitória respondeu, sua voz adoçada com orgulho maternal, que velava tenuemente sua satisfação com a vitória. Ricardo reconhece isso. Eles são perfeitos um para o outro. Do outro lado da sala, Elisa estava ao lado de seu noivo, aceitando congratulações com a mistura perfeita de modéstia e alegria que Vitória havia ensaiado com ela durante telefonemas frenéticos diários desde a proposta de Ricardo 3 semanas atrás. O diamante de 6 quilates de corte esmeralda em sua mão esquerda captava a luz com cada gesto, um farol anunciando ao mundo que Elisa Montenegro havia alcançado o que toda filha da sociedade paulistana era criada para realizar. Você está feliz, Ricardo murmurou durante um breve momento em que estavam relativamente sozinhos, sua mão quente contra a parte inferior das costas dela. Elisa virou-se para ele com um sorriso que, pela primeira vez, não exigia esforço consciente. Sim, ela respondeu sinceramente, surpresa com a percepção. Porque apesar de tudo, apesar da base de engano sobre a qual seu relacionamento foi construído, apesar da presença constante de Vitória orquestrando cada aspecto dos preparativos do casamento, apesar da ansiedade latente sobre o futuro que os aguardava, Elisa havia descoberto algo inesperado. Ela realmente se importava com Ricardo Barros. Não da maneira que os romances descreviam, não com a paixão consumidora que os filmes retratavam, mas com um afeto caloroso nascido de momentos compartilhados que, de alguma forma, haviam transcendido o cuidadoso roteiro de Vitória. Ricardo, descobriu-se, era mais do que o prêmio rico que Vitória havia almejado. Ele era atencioso, inteligente e possuía uma autoconsciência rara entre homens de seu privilégio.
Naquela noite na casa do lago, quando Elisa havia começado a confessar sua verdade, ela não havia conseguido revelar seu segredo mais profundo. Em vez disso, ela havia contado a ele sobre sua infância. Versões sanitizadas da incessante preparação de Vitória, apresentadas como anedotas divertidas sobre uma mãe ambiciosa, em vez da realidade mais sombria de ter sido moldada na visão de perfeição de outra pessoa. Ricardo havia escutado com interesse genuíno, compartilhando suas próprias experiências com expectativas parentais. Seu pai, havia sido tão exigente em sua busca por um sucessor digno quanto Vitória havia sido em moldar uma filha perfeita. Suas infâncias, embora separadas por vastas diferenças em riqueza e circunstância, compartilhavam o fio comum de terem sido valorizados mais por seu potencial do que por seus verdadeiros eus. Essa conversa havia criado uma ponte entre eles, uma conexão que parecia genuína em meio à elaborada performance de seu namoro. Havia dado a Elisa a esperança de que talvez, com tempo e coragem, ela eventualmente pudesse compartilhar toda a sua verdade com ele, que sob o exterior perfeito que Vitória havia criado, estava uma mulher que nunca havia sido permitida descobrir quem ela realmente era. Tenho uma surpresa para você, Ricardo disse, trazendo a atenção de Elisa de volta ao momento presente. Venha comigo. Ele a levou para longe da celebração principal, por um corredor alinhado com retratos de ancestrais barros e para um cômodo que Elisa não havia visto durante suas visitas anteriores à mansão. Um estúdio ensolarado com cavaletes, telas e o inconfundível cheiro de tintas a óleo. Sua mãe mencionou que você costumava pintar, Ricardo explicou, observando seu rosto cuidadosamente, antes de sua carreira em consultoria de arte. Elisa sentiu um lampejo de alarme com essa evidência de Vitória, compartilhando informações sobre ela, seguido por uma onda de nostalgia tão poderosa que momentaneamente lhe tirou o fôlego. Ela havia pintado apaixonadamente, seriamente, até que Vitória a havia redirecionado para atividades mais adequadas na faculdade. Pensei que você poderia gostar de ter um espaço só seu aqui, Ricardo continuou, sua expressão esperançosa. Algum lugar onde você pudesse retornar a isso se quisesse. Elisa moveu-se pelo cômodo, tocando os pincéis caros arranjados em suportes de cerâmica, as telas imaculadas empilhadas contra uma parede, a espátula que parecia idêntica à que ela havia valorizado como adolescente. Como você sabia? Ela perguntou suavemente. Ricardo sorriu. Seu rosto muda quando você fala sobre arte, não quando você está consultando ou avaliando. Quando você está falando sobre a arte em si, você ganha vida de uma maneira diferente. A observação era tão precisa, tão perspicaz, que Elisa se sentiu momentaneamente exposta, como se Ricardo tivesse vislumbrado além de sua fachada cuidadosamente mantida algo que ela mesma quase havia esquecido que existia. Obrigada. Ela disse, as palavras inadequadas para a emoção que crescia dentro dela. Isso é perfeito. O sorriso de Ricardo ampliou-se. Tem mais. Organizei para passarmos nossa lua de mel na Toscana. Sei que você sempre quis ver as paisagens que inspiraram Da Vinci e Botticelli. Novamente, Elisa sentiu aquela sensação desorientadora de ser verdadeiramente vista. Ela havia mencionado seu fascínio pelos renascentistas uma vez, de passagem, durante um de seus primeiros jantares, que Ricardo não apenas havia lembrado, mas planejado a lua de mel deles em torno desse interesse, sugeria um nível de atenção que ela não havia antecipado. Ricardo, isso é incrivelmente atencioso, ela disse, espontaneamente levantando-se na ponta dos pés para beijá-lo. Não os beijos medidos e controlados que normalmente compartilhavam em público, mas algo mais genuíno. Quando eles se juntaram novamente à festa, Elisa se viu vendo os convidados reunidos através de uma lente ligeiramente diferente. Talvez este casamento, embora essencialmente arranjado, pudesse oferecer algo além da segurança e do status que Vitória havia almejado. Talvez com o Ricardo, na privacidade de sua vida juntos, ela pudesse descobrir pedaços de seu eu autêntico que haviam sido enterrados sob anos de performance. O pensamento era ao mesmo tempo estimulante e aterrorizante, particularmente dado o segredo
que ela ainda guardava dele, a barreira final para a verdadeira intimidade que ela ainda não havia encontrado coragem para abordar. À medida que a noite avançava, Elisa observava Vitória trabalhando na sala, a satisfação de sua mãe palpável enquanto conversava com os pais de Ricardo, claramente já planejando os netos que uniriam duas famílias prestigiosas. A visão desencadeou uma mistura familiar de amor, ressentimento e obrigação no coração de Elisa. Emoções tão emaranhadas que ela há muito tempo havia parado de tentar separá-las. Sua mãe parece estar se divertindo, Ricardo observou, seguindo o olhar de Elisa. Este é tanto o triunfo dela quanto nossa celebração, Elisa respondeu, a honestidade escapando antes que ela pudesse filtrá-la. As sobrancelhas de Ricardo se ergueram ligeiramente. Essa é uma maneira interessante de colocar. Elisa sentiu um lampejo de pânico, preocupada que tivesse revelado demais. Eu só quis dizer que ela estava ansiosa para me ver estabelecida. A resposta não comprometedora de Ricardo carregava uma nota de ceticismo que sugeria que ele entendeu mais do que Elisa pretendia transmitir. Bem, provavelmente devemos continuar nossos cumprimentos. Minha tia-avó Cordélia nunca me perdoará se não agradecermos pessoalmente por ela ter vindo de tão longe de Belo Horizonte. O restante da noite passou em um borrão de congratulações, brindes com champanhe e a contínua performance de ser a noiva perfeita e radiante. No momento em que os últimos convidados partiram, o rosto de Elisa doía de tanto sorrir, e a exaustão a puxava como uma correnteza. Fique esta noite, Ricardo sugeriu enquanto estavam no grande hall, seus pais já tendo se retirado e os funcionários discretamente retirando as evidências da celebração. Está tarde, e odeio a ideia de você dirigindo de volta para seu apartamento sozinha. O convite carregava uma corrente subjacente que Elisa não podia ignorar. Embora eles tivessem compartilhado momentos íntimos durante seu namoro, ela sempre havia conseguido manter certos limites, desviando os avanços de Ricardo com uma combinação artística de promessa e contenção que Vitória a havia treinado para aperfeiçoar. Mas agora, com o casamento a apenas 6 semanas de distância, com o anel em seu dedo e seu futuro aparentemente assegurado, esses limites estavam se tornando cada vez mais difíceis de manter. Ricardo, embora paciente, estava claramente ansioso para que seu relacionamento progredisse para sua conclusão natural. Eu provavelmente deveria voltar. Elisa hesitou, seu ritmo cardíaco acelerando ligeiramente. Tenho uma reunião cedo na galeria amanhã. Ricardo se aproximou, sua mão pousando em sua cintura. Cancele, ele sugeriu, sua voz baixa. Você não vai trabalhar lá por muito mais tempo de qualquer maneira. O comentário, embora preciso, eles haviam concordado que após o casamento, Elisa se concentraria em trabalho filantrópico em vez de manter sua posição na galeria, enviou um arrepio inesperado através dela. Era um lembrete de quão completamente sua vida estava prestes a mudar. Quão completamente ela em breve pertenceria ao mundo dos barros. Eu não posso simplesmente cancelar, ela protestou suavemente. Margarida está contando comigo para ajudar com a nova exposição. Ricardo suspirou, então sorriu melancolicamente. Sempre tão responsável. É uma das coisas que amo em você. Ele beijou sua testa. Vá para casa, descanse. Eu ligarei para você amanhã. Alívio e culpa guerreavam dentro de Elisa, enquanto ela aceitava o carro que Ricardo havia providenciado para levá-la de volta ao seu apartamento. O motorista, profissional e discreto, manteve um silêncio respeitoso durante a jornada, permitindo que Elisa mergulhasse em seus pensamentos. 6 semanas. 6 semanas até ela se tornar a senhora Ricardo Barros. 6 semanas até que ela entrasse na vida que Vitória havia projetado para ela desde o nascimento. 6 semanas até a noite de núpcias que ela tanto ansiava quanto temia, com igual intensidade. Porque apesar da conexão genuína que ela havia começado a sentir com Ricardo, apesar da crescente esperança de que seu casamento pudesse oferecer-lhe mais do que mera segurança e status, Elisa ainda carregava o fardo de seu segredo mais bem guardado, sua inexperiência. Aos 32 anos, em uma era onde a experiência sexual era presumida,
Elisa havia conseguido manter uma ilusão cuidadosamente elaborada de maturidade sofisticada. A ênfase de Vitória em guardar-se para o homem certo, significando o mais rico, o prospecto socialmente mais vantajoso, havia evoluído ao longo dos anos de conselho prático para um mandamento inquebrantável. Os poucos relacionamentos que Elisa havia sido permitida a buscar haviam sido estritamente controlados, com Vitória, de alguma forma, sempre conseguindo orquestrar uma saída elegante antes que a intimidade física se tornasse inevitável. O resultado era uma mulher que podia discutir arte em 3 idiomas, navegar por qualquer situação social com graça impecável e encantar os homens mais poderosos do Brasil, mas que nunca havia experimentado a forma mais básica de conexão humana. Um segredo que, com cada ano que passava, havia se transformado de um simples fato para uma fonte de vergonha profunda. Elisa havia tentado várias vezes abordar o assunto com Ricardo. Aquela noite na casa do lago, antes de perder a coragem. Durante um jantar tranquilo em sua cobertura, quando o momento parecia certo, até que seu telefone tocou com um assunto de negócios urgente. Cada tentativa havia terminado em retiro, sua coragem falhando antes que as palavras pudessem se formar. Quando o carro parou em frente ao seu prédio, Elisa agradeceu ao motorista e entrou, seus pensamentos ainda circulando o problema como água em torno de um ralo. 6 semanas. 6 semanas para encontrar a coragem de contar a Ricardo a verdade e arriscar perder tudo pelo que Vitória havia trabalhado, tudo em que a própria Elisa havia investido sua vida em se tornar. A luz em sua secretária eletrônica estava piscando quando ela entrou em seu apartamento. Vitória, sem dúvida, ligando para analisar cada momento da noite, para estrategizar os próximos passos em sua campanha cuidadosamente orquestrada. Elisa ignorou, deslizando para fora de seu vestido de grife e removendo os brincos de diamante que Ricardo lhe dera para combinar com seu anel de noivado. Ela ficou diante do espelho do banheiro, estudando seu reflexo, o cabelo perfeito, a maquiagem impecável, o corpo mantido através de dieta rigorosa e exercícios para atender aos padrões exigentes que Vitória havia estabelecido. Quem era ela realmente, sob toda essa perfeição? O que restaria de Elisa Montenegro, uma vez que ela se tornasse Elisa Barros? O estúdio que Ricardo havia criado para ela seria suficiente para recuperar algum fragmento de seu verdadeiro eu, ou era simplesmente outra gaiola dourada, mais espaçosa, mas não menos confinante do que aquela que Vitória havia construído ao seu redor? As perguntas rodavam em sua mente enquanto ela se preparava para dormir, sem resposta, mas persistentes. Enquanto ela derivava para o sono, um pensamento se cristalizou com clareza inesperada. Ela tinha que contar a Ricardo a verdade, não apenas sobre seu status físico, mas sobre tudo. Os anos de preparação calculada, a manipulação de Vitória, a performance que havia definido seu relacionamento desde o primeiro momento em que se conheceram. Se houvesse alguma esperança de felicidade genuína em seu casamento, ele teria que ser construído sobre a verdade, não sobre a elaborada fantasia que Vitória havia construído. A realização era aterrorizante, mas também estranhamente libertadora, como o primeiro suspiro de ar fresco depois de estar debaixo d'água por muito tempo. Amanhã, Elisa decidiu quando o sono finalmente a reclamou. Amanhã, ela contaria tudo a ele e enfrentaria quaisquer consequências que pudessem seguir. Mas amanhã, como frequentemente acontece, trouxe complicações próprias. Elisa acordou com seu telefone tocando insistentemente. Vitória, ligando para o relatório pós-festa de noivado que ela não havia sido capaz de entregar na noite anterior. Aí está você, Vitória exclamou quando Elisa finalmente atendeu. Estava começando a me preocupar. A festa foi um triunfo. Absoluto, querida. Até Eleonora Barros comentou sobre como você se portou perfeitamente. Isso é bom, Elisa murmurou, já sentindo o peso das expectativas de sua mãe se assentando de volta em seus ombros. Bom, é extraordinário. Eleonora Barros é notoriamente difícil de impressionar. Agora precisamos discutir o chá de panela. Estou pensando que devemos realizá-lo no clube com talvez 70 convidadas.
íntimo pelos padrões dos Barros. Mãe. Elisa interrompeu, uma nota de resistência em sua voz que imediatamente chamou a atenção de Vitória. Preciso falar com Ricardo hoje. Sozinha. É importante. O silêncio que se seguiu estava carregado de tensão. O que há de errado? Vitória finalmente perguntou, sua voz afiada com suspeita. Aconteceu algo ontem à noite? Não, nada aconteceu. Isso é parte do que preciso discutir com ele. Outro silêncio, este mais longo e mais pesado. Elisa, Vitória disse, seu tom agora cuidadosamente controlado. O que quer que você esteja pensando em fazer, eu insisto que reconsidere. Estamos tão perto de tudo pelo que trabalhamos. O nós não foi perdido para Elisa. A fusão perpétua de suas identidades que havia definido toda a sua vida. Isso não é sobre o casamento, mãe. É sobre ser honesta com o homem com quem vou me casar. A risada de Vitória era quebradiça. Honestidade é um luxo, querida, não uma necessidade. Especialmente em casamentos como o que você está prestes a fazer. Os Barros não acumularam sua fortuna sendo transparentes sobre tudo. Isso é diferente, Elisa insistiu, uma determinação incomum endurecendo sua voz. Isso é pessoal, entre Ricardo e eu. Não há nada entre você e Ricardo que não me afete, Vitória disparou, sua compostura finalmente rachando. Tudo o que você é, tudo o que você tem, tudo o que você está, prestes a se tornar. Eu tornei isso possível. Eu criei a Elisa Montenegro por quem Ricardo Barros se apaixonou. A afirmação contundente de propriedade, de autoria, atingiu Elisa com força física. É por isso que preciso contar a ele a verdade, ela disse calmamente. Porque a mulher, com quem ele pensa que está se casando, não existe realmente. Não seja dramática, Vitória descartou. Toda noiva apresenta seu melhor eu durante o namoro. A única diferença é que seu melhor eu foi cuidadosamente preparado, em vez de deixado ao acaso. Vou contar a ele, Elisa repetiu, sua decisão se solidificando a cada momento de resistência de Vitória. Tudo. Hoje. A voz de Vitória tornou-se fria. Se você sabotar este casamento, Elisa, não espere voltar correndo para mim. Investi demais em você para assistir você jogar tudo fora por alguma noção equivocada de autenticidade. A ameaça pairou no ar entre elas, explícita e final. Pela primeira vez em sua vida, Elisa estava diante da possibilidade de uma ruptura completa com Vitória, da única presença constante, por mais controladora, que ela já conhecera. Eu entendo, ela disse finalmente, sua voz mais firme do que ela se sentia. Eu não acho que... Você entenda, Vitória respondeu, mas você entenderá se prosseguir com essa tolice. A linha ficou muda, Vitória tendo dado a última palavra como sempre fazia. Elisa sentou-se na beira de sua cama, telefone ainda na mão, momentaneamente, paralisada pela magnitude do que acabara de colocar em movimento. As ameaças de Vitória não eram ociosas. Se Elisa falhasse em garantir o casamento Barros, ela realmente se veria cortada do único sistema de apoio que jamais conhecera, deixada para navegar em um mundo para o qual ela havia sido treinada, para ser um ornamento, não uma participante. Mas a alternativa, continuar o engano, entrar em um casamento baseado em uma performance elaborada, viver em constante medo de descoberta, era, de repente, intolerável. Quaisquer que fossem as consequências, ela tinha que contar a Ricardo a verdade. Ela discou seu número com dedos trêmulos, ensaiando frases de abertura em sua mente enquanto o telefone tocava. Quando ele atendeu, sua voz quente com afeição, todos os seus discursos preparados evaporaram. Ricardo, ela disse, a palavra emergindo como metade afirmação, metade pergunta. Bom dia, ele respondeu, diversão colorindo seu tom. Você dormiu bem depois da nossa celebração? Sim. Não. Quero dizer. Elisa respirou fundo. Posso vê-lo hoje? Há algo importante que preciso discutir com você. Uma pausa, breve, mas perceptível. Claro. Está tudo bem? Vai estar, Elisa disse, esperando que as palavras fossem verdadeiras.
depois que conversarmos. A preocupação de Ricardo era evidente em sua voz. Tenho reuniões até às 3, mas posso cancelar se isso for urgente. 3 está bom, Elisa assegurou-lhe, grata pelas horas para reunir sua coragem. Sua cobertura? Estarei lá, Ricardo prometeu. Elisa, seja lá o que for. Explicarei tudo esta tarde. Ela interrompeu gentilmente. É melhor pessoalmente. Após encerrar a ligação, Elisa seguiu sua rotina matinal com precisão mecânica, sua mente ocupada com o ensaio do que diria a Ricardo. Como alguém confessa uma vida inteira de performance? Como ela poderia fazê-lo entender que, apesar do engano, seus sentimentos por ele haviam se tornado genuínos? Quando ela chegou à cobertura dele em São Paulo, precisamente às 3 horas, Elisa havia composto e descartado dezenas de roteiros potenciais. No final ela decidiu. Não havia maneira perfeita de revelar tal imperfeição. Ela simplesmente teria que falar a verdade e confiar que o que quer que existisse entre eles poderia ser forte o suficiente para suportar isso. O elevador privado abriu diretamente no hall da cobertura, onde Ricardo esperava, sua expressão uma mistura de preocupação e curiosidade. Elisa, ele a cumprimentou dando um passo à frente para pegar suas mãos. O que está acontecendo? Você soou estranha ao telefone. Elisa permitiu que ele a conduzisse para a sala de estar com suas vistas panorâmicas do Parque Ibirapuera. O cenário familiar ao mesmo tempo reconfortante e intimidador. Este espaço, como tudo no mundo de Ricardo, representava um nível de riqueza e privilégio, ao qual ela havia sido treinada para aspirar, mas nunca realmente sentiu que merecia. Ricardo, ela começou pousando na beira do sofá, sua postura revelando sua atenção apesar de anos de treinamento em aparecer perfeitamente à vontade. Há algo que preciso lhe contar antes de nos casarmos. Algo que deveria ter lhe contado desde o início. Ricardo sentou-se ao lado dela, sua expressão séria. Seja o que for, podemos lidar com isso juntos. A bondade em sua voz quase quebrou sua determinação. Quão mais fácil seria continuar a farsa, tornar-se a senhora Ricardo Barros e viver a vida que Vitória havia projetado para ela. Mas a ideia de construir um casamento sobre um engano tão fundamental havia se tornado insuportável. Eu não sou quem você pensa que sou, Elisa disse, as palavras emergindo com uma firmeza surpreendente. Ou melhor, não sou inteiramente a mulher com quem você tem saído nesses últimos meses. A expressão de Ricardo permaneceu calma, embora seus olhos traíssem confusão. O que você quer dizer, Elisa? O horizonte de São Paulo se estendia atrás dele, um testemunho brilhante, de riqueza e poder. Tudo o que Vitória havia ensinado Elisa a valorizar acima de tudo. A enormidade do que ela estava prestes a arriscar caiu sobre ela como uma onda, momentaneamente roubando sua voz. Minha vida inteira, ela finalmente continuou, tem sido uma performance cuidadosamente orquestrada. Minha mãe, Vitória, tem me preparado desde a infância para ser a esposa perfeita para um homem exatamente como você. Rico, poderoso, da família certa. As palavras saíam agora, ganhando impulso. Tudo sobre mim, a maneira como me visto, a maneira como falo, meus interesses, até mesmo minha carreira, foi selecionado para me tornar atraente para alguém do seu status. O rosto de Ricardo permaneceu ilegível, mas ele não interrompeu, permitindo que ela continuasse. Nosso encontro no baile beneficente, não, foi acidental. Vitória pesquisou você por meses, aprendendo seus hábitos, suas preferências. Ela nos posicionou para nos encontrarmos exatamente quando e onde o fizemos. Elisa pausou, observando sua expressão cuidadosamente. Ela sabia em qual mesa você estaria, que horas você geralmente pega champanhe. Nada foi deixado ao acaso. Um músculo enrijeceu na mandíbula de Ricardo, mas ainda assim ele permaneceu em silêncio, seus olhos nunca deixando os dela. Não estou dizendo que meus sentimentos por você não são reais. Elisa apressou-se a acrescentar. Eles são mais reais do que eu esperava.
Mas não posso entrar neste casamento sem que você saiba a verdade sobre quem sou e como viemos a estar juntos. Ricardo levantou-se abruptamente, movendo-se para as janelas do chão ao teto que davam para o parque. Por vários longos momentos, ele simplesmente fitou a vista de costas para Elisa, sua postura rígida. Então, todo este relacionamento, ele finalmente disse, sua voz controlada, mas com uma corrente subterrânea de raiva. Tem sido o quê? Um golpe? Uma armadilha sofisticada montada por você e sua mãe? Não um golpe, Elisa protestou, embora a distinção de repente parecesse semântica em vez de substancial. Um arranjo. Um acordo estratégico. Ricardo virou-se para encará-la, sua expressão endurecida. Eu lidei com pessoas me querendo pelo meu dinheiro minha vida inteira, Elisa. Vem com o território. Mas eu pensei que você fosse diferente. Pensei que o que tínhamos fosse genuíno. Partes deles são, Elisa insistiu, levantando-se. É isso que estou tentando lhe dizer. Sim, começou como o esquema da minha mãe, mas algo real cresceu entre nós, pelo menos para mim. E como devo distinguir entre o que é real e o que faz parte da performance? Ricardo desafiou, sua voz se elevando ligeiramente. Onde termina a atuação e começa a verdadeira Elisa? Você sequer sabe? A pergunta atingiu o cerne da própria incerteza de Elisa. Ela sabia onde terminava a performance e começava seu verdadeiro eu? Depois de tantos anos de moldagem cuidadosa, de desejos suprimidos e interesses fabricados, ela poderia até mesmo identificar seu verdadeiro eu. Estou tentando descobrir isso, ela admitiu, a vulnerabilidade em sua voz inteiramente genuína. É por isso que precisava lhe contar a verdade. Porque quero que o que acontecer entre nós, deste ponto em diante, seja real. A risada de Ricardo foi curta e amarga. Você quer honestidade agora, depois de meses de engano calculado? Isso é um timing conveniente, Elisa. 6 semanas antes de um casamento que legalmente lhe daria direito à metade de tudo o que possuo. A acusação doeu, embora Elisa reconhecesse sua justiça. Da perspectiva dele, seu súbito ataque de consciência poderia facilmente parecer estratégico em vez de genuíno. Entendo por que você pensaria isso, ela reconheceu, lutando para manter sua compostura. Mas há mais que você precisa saber. Ela respirou fundo, preparando-se para a confissão mais difícil. A mulher com quem você pensa que está se casando, a mulher sofisticada e experiente que se encaixa tão perfeitamente em seu mundo, ela não existe. Não completamente. A expressão de Ricardo mudou de raiva para confusão. Do que você está falando? Elisa fechou os olhos brevemente, reunindo sua coragem. Nunca estive com um homem, Ricardo. Não, intimamente. Seus olhos se arregalaram em genuíno choque. Você está me dizendo que é virgem? Aos 32 anos, a descrença em sua voz aumentou a vergonha de Elisa, mas ela se forçou a continuar. Vitória foi muito clara sobre me guardar para o casamento certo. Qualquer relacionamento que se tornasse muito físico. Seus olhos se arregalaram, em genuíno choque. Você está me dizendo que é virgem, aos 32 anos? A descrença em sua voz aumentou a vergonha de Elisa, mas ela se forçou a continuar. Vitória foi muito clara sobre me guardar para o casamento certo. Qualquer relacionamento que se tornasse muito físico era rapidamente terminado. Sempre havia alguma razão pela qual o homem não era adequado, porque eu precisava esperar por alguém melhor. Alguém como eu, Ricardo concluiu, sua voz sem emoção. Sim. Ricardo passou a mão pelo cabelo, visivelmente lutando para processar esta nova informação. Então nosso relacionamento inteiro, cada momento, cada conversa, foi orquestrado por sua mãe para garantir um marido rico para sua filha? Nem todo momento, Elisa insistiu, dando um passo em direção a ele. Não à noite na casa do lago, quando conversamos sobre nossas infâncias. Não quando você me mostrou o estúdio que havia criado para mim. Esses momentos foram reais, Ricardo, pelo menos para mim. E eu deveria simplesmente acreditar nisso, de alguma forma separar a performance da realidade? Que conveniente para você, Elisa, decidir agora. Depois que o anel está no seu dedo, depois da festa de noivado,
depois dos anúncios em todas as colunas sociais da cidade. Que você quer? Autenticidade. A amargura em sua voz era palpável, e Elisa sentiu a esperança que havia nutrido começar a desmoronar. O que ela havia esperado? Que Ricardo simplesmente aceitasse seu engano, abraçasse seu recém-descoberto desejo por honestidade, e eles prosseguiriam para uma versão mais autêntica de seu relacionamento? Entendo se você quiser terminar nosso noivado, ela disse silenciosamente, lutando para manter sua voz firme. Eu não o culparia, mas eu não poderia seguir com o casamento sem lhe contar a verdade. A risada de Ricardo não continha humor. A verdade, como se você tivesse alguma ideia do que isso é. Ele moveu-se para o bar embutido na parede da sala de estar, servindo-se de uma generosa medida de uísque. Você sabe o que eu vi em você, Elisa? Além da óbvia beleza e graça. Ela balançou a cabeça, observando enquanto ele tomava um longo gole. Autenticidade, ele disse, a ironia evidente em seu tom. Pensei que você fosse genuína em um mundo de artifício. Você sabe quantas mulheres me perseguiram? Quantas famílias desfilaram suas filhas diante de mim como gado premiado? Mas você parecia diferente, real. Ele colocou o copo com mais força do que o necessário. Que piada! Não tem que ser, Elisa disse, surpresa com a determinação em sua própria voz. É por isso que estou lhe contando tudo isso agora. Porque quero que o que acontecer a seguir entre nós, seja continuarmos juntos ou não, seja baseado na verdade. Ricardo a estudou, sua expressão uma mistura complexa de raiva, confusão e algo mais. Algo que poderia, possivelmente, ter sido um lampejo de respeito relutante. E se eu terminar nosso noivado? Ele perguntou. O que então, de volta ao quadro de sua mãe para encontrar outro alvo rico? A pergunta deveria ter aterrorizado Elisa. 6 semanas atrás, mesmo 2 semanas atrás, teria. A perspectiva de falhar com Vitória, de perder sua única chance no futuro para o qual ela havia sido treinada durante toda a sua vida, teria sido impensável. Mas algo havia mudado dentro dela durante essas últimas semanas com Ricardo. Alguma semente de autenticidade havia começado a germinar, empurrando através do solo cuidadosamente mantido de sua persona artificial. Não, ela respondeu com quieta certeza. Se você terminar nosso noivado, eu vou descobrir quem realmente sou. Sem os roteiros da minha mãe, sem as expectativas de mais ninguém. Encontrarei meu próprio caminho. As sobrancelhas de Ricardo se ergueram ligeiramente, sua expressão cética. Assim tão simplesmente, depois de uma vida inteira seguindo o plano mestre de Vitória? Não será fácil, Elisa reconheceu, mas coisas necessárias raramente são. Por vários longos momentos, Ricardo simplesmente olhou para ela, seus olhos perscrutando seu rosto, como se buscassem evidências de engano contínuo. O que quer que ele tenha visto lá, fez com que algo em sua expressão suavizasse ligeiramente. Preciso de tempo para pensar, ele finalmente disse, sua voz cuidadosamente neutra. Isso é, muito para processar. Esperança esvoaçou no peito de Elisa, frágil, mas persistente. Ele não havia terminado imediatamente seu noivado. Ele estava considerando, pensando, processando. Era mais do que ela havia ousado esperar. Eu entendo, ela disse, resistindo ao impulso de preencher o silêncio com garantias ensaiadas. Se houvesse alguma chance de algo genuíno crescer entre eles, teria que começar permitindo que este momento se desenrolasse naturalmente, sem performance ou cálculo. Eu ligarei para você, Ricardo disse, seu tom deixando claro que a conversa havia terminado. Elisa assentiu, pegando sua bolsa e movendo-se em direção ao elevador. Antes de entrar, ela se virou para ele. Obrigada por ouvir. Ricardo não respondeu, sua atenção aparentemente fixada no horizonte, além das janelas, embora Elisa suspeitasse que ele não estava vendo nada da vista. A descida ao nível da rua foi a viagem de elevador mais longa da vida de Elisa. Quando ela emergiu, na movimentada calçada paulistana, seu telefone já exibia múltiplas chamadas perdidas de Vitória, sem dúvida respondendo a algum conhecido, da sociedade que havia visto Elisa entrando no prédio de Ricardo
e estava ansioso para relatar sobre as atividades da noiva. Pela primeira vez em sua vida adulta, Elisa ignorou as ligações de Vitória. Em vez de imediatamente dirigir-se de volta à casa no carro que a levaria à interrogação de sua mãe, ela começou a caminhar pelo Parque Ibirapuera. Seus saltos, de grife impraticáveis para a jornada, mas de alguma forma adequados para este momento de transição. O parque estava cheio de pessoas aproveitando a tarde de outono, crianças rindo, casais passeando de mãos dadas, figuras solitárias lendo em bancos. Vidas comuns sendo vividas sem o peso da performance ou pretensão. Ela já havia experimentado tal simplicidade autêntica. Ela já havia realmente existido fora do elaborado construto que Vitória havia criado. Elisa não era ingênua o suficiente para acreditar que qualquer vida estava livre de expectativas sociais ou performance. Mas havia uma diferença entre as adaptações naturais que todos faziam para funcionar na sociedade e a completa sublimação do eu que havia definido sua existência. Enquanto caminhava, memórias vieram à tona, pequenos momentos de rebelião ou desejo autêntico que Vitória havia rapidamente corrigido. A paixão pela pintura que havia sido redirecionada para a carreira mais adequada de consultoria de arte. O namorado da faculdade que havia sido considerado insuficiente devido à sua falta de conexões familiares, apesar da conexão genuína que Elisa havia sentido com ele. O apartamento na cidade que Elisa havia desejado, mas Vitória havia vetado como enviando a mensagem errada para potenciais pretendentes. Cada memória representava um caminho não tomado, uma versão de Elisa que poderia ter emergido se a influência de Vitória tivesse sido menos absoluta. Era tarde demais para recuperar essas possibilidades perdidas. Aos 32 anos, ela ainda poderia descobrir quem era além da criação cuidadosamente elaborada de Vitória? As perguntas rodavam em sua mente enquanto ela continuava caminhando, perdendo a noção de tempo e direção. Quando seu telefone tocou novamente, ela olhou para ele automaticamente, esperando o nome de Vitória no visor. Em vez disso, era Ricardo. O coração de Elisa gaguejou enquanto ela atendia. Alô? Onde você está? Ricardo perguntou, seu tom ilegível. No parque. Caminhando. Parque Ibirapuera? Sim. Uma pausa. Fique aí, vou encontrá-la. Antes que ela pudesse responder, a ligação terminou. Elisa olhou fixamente para seu telefone, incerta se devia sentir esperança ou pavor. Ricardo estava vindo para formalmente terminar seu noivado pessoalmente? Ou sua honestidade, embora tardia, havia aberto uma porta para algo novo entre eles? Ela encontrou um banco com vista para o lago e sentou-se para esperar, observando enquanto corredores e ciclistas passavam, enquanto turistas tiravam fotos do icônico horizonte visível através das árvores. Momentos comuns em vidas comuns, o tipo de autenticidade que lhe havia sido negada. 20 minutos depois, ela avistou Ricardo se aproximando pelo caminho, sua expressão séria, mas não zangada. Ele sentou-se ao lado dela no banco, ambos, olhando para o lago em vez de um para o outro. Estive pensando sobre o que você disse, ele começou sem preâmbulo, sobre o arranjo, sobre a orquestração de Vitória, sobre sua inexperiência. Elisa permaneceu em silêncio, permitindo-lhe o espaço para continuar. Minha primeira reação foi raiva, Ricardo admitiu. Senti-me manipulado, enganado, mas então comecei a pensar sobre meu próprio papel em tudo isso. Sobre o fato de que eu também tenho seguido um roteiro, apenas um diferente. O empresário bem-sucedido, o solteiro elegível, o herdeiro Barros cumprindo as expectativas familiares. Ele virou-se para olhá-la diretamente. Eu escolhi você, Elisa, porque você se encaixava perfeitamente nesse roteiro. Você era tudo. O que a mulher na minha posição deveria querer. Bonita, culta, socialmente adepta. A esposa corporativa perfeita, a anfitriã perfeita, a mãe perfeita para a próxima geração de Barros. A avaliação era tão precisa, tão alinhada com o projeto de Vitória, que Elisa sentiu um arrepio apesar da tarde quente. Então, de certa forma, Ricardo continuou, sou tão culpado quanto Vitória de tratá-la como um papel a ser preenchido.
em vez de uma pessoa a ser conhecida. Eu nunca perguntei quem você realmente era, sob o exterior perfeito, porque não estava interessado nessa mulher. Eu queria a ilusão, tanto quanto Vitória queria fornecê-la. A percepção era surpreendente em sua autoconsciência. Elisa havia esperado recriminações, acusações, talvez até uma denúncia pública que destruiria sua reputação nos círculos sociais que Vitória havia trabalhado tão duro para penetrar. Ela não havia esperado que Ricardo examinasse sua própria cumplicidade em seu engano mútuo. Onde isso nos deixa? Ela perguntou silenciosamente. O sorriso de Ricardo era tingido de ironia. Boa pergunta. O socialmente apropriado seria continuar. Com nosso noivado, manter a ilusão para o bem de ambas nossas reputações. Teríamos o casamento perfeito, pelo menos na superfície. Produziríamos os herdeiros necessários. Compareceríamos aos eventos certos e viveríamos vidas separadas a portas fechadas. É uma tradição honrada entre nosso tipo. É isso que você quer? Elisa perguntou, embora já soubesse a resposta pelo seu tom. Não, Ricardo disse simplesmente. E não acho que seja o que você quer também, ou você não teria arriscado tudo contando-me a verdade. Não é, Elisa confirmou. Mas não sei o que eu quero. Nunca me foi permitido descobrir isso. Ricardo assentiu, sua expressão pensativa. Talvez seja por aí que começamos. Não com um noivado ou um casamento, ou qualquer uma das coisas que nossas famílias esperam, mas com os espaço para descobrir quem realmente somos, quem poderíamos ser um para o outro sem os roteiros e expectativas. Esperança floresceu no peito de Elisa, frágil, mas persistente. Você quer dizer? Quero dizer que estou terminando nosso noivado, Ricardo declarou claramente. Mas não estou me afastando completamente. Estou sugerindo algo radical para pessoas como nós. Um relacionamento realmente honesto. Um que começa com o entendimento de que ambos somos trabalhos em andamento. Ambos ainda descobrindo quem somos, além dos papéis que nos foram designados. A proposta era tão inesperada, tão contrária a tudo para o que Vitória a havia preparado, que Elisa lutou para processá-la. Sem grande casamento, sem futuro seguro como Sra. Ricardo Barros, sem cumprimento triunfante do projeto de vida de Vitória. Em vez disso, uma jornada incerta de descoberta mútua, sem resultado garantido. Vitória ficará devastada, Elisa. Disse as palavras emergindo como metade afirmação, metade pergunta. Sem dúvida, Ricardo concordou. Assim como meus pais e todo o círculo social que tem ansiosamente antecipado o casamento do ano. Mas estou começando a pensar que as expectativas deles não são uma base suficiente para uma vida juntos. Ele alcançou sua mão, seu toque gentil, mas firme. Não estou prometendo para sempre, Elisa. Nem mesmo estou prometendo o próximo mês. Estou propondo que comecemos de novo, honestamente desta vez. Que nos demos a chance de descobrir se há algo real entre Ricardo e Elisa, não entre o herdeiro Barros e a filha perfeita de Vitória Montenegro. Elisa olhou para suas mãos unidas, então para o anel de noivado que brilhava em seu dedo. O símbolo de tudo pelo que Vitória havia trabalhado. Tudo para o que Elisa havia sido treinada para conquistar. Com uma sensação de perda e libertação, ela o retirou e ofereceu de volta a Ricardo. Se estamos recomeçando, ela disse, sua voz firme apesar da natureza momentosa do gesto, então eu não deveria estar usando isso ainda. Ricardo pegou, o anel guardando-o em seu bolso, com um aceno de reconhecimento. Então, Elisa Montenegro, ele disse, um toque de calor genuíno entrando em sua voz pela primeira vez desde sua confissão. Você gostaria de jantar comigo algum dia? Não como minha noiva ou futura senhora Barros, mas apenas como você mesma. Quem quer que você se revele ser. A pergunta era simples, comum até, o tipo de pergunta que milhões de pessoas faziam e respondiam todos os dias sem o peso de dinastias e expectativas atreladas à sua resposta. No entanto, para Elisa, representava algo revolucionário. A primeira escolha verdadeiramente livre de sua vida adulta. Sim, ela respondeu, a única palavra carregando o peso tanto de um fim quanto de um começo.
Eu gostaria muito. O sorriso de Ricardo era genuíno, faltando o charme calculado que havia caracterizado suas primeiras interações. Bom, e enquanto isso, sugiro que você se prepare para a tarefa formidável de informar Vitória que seu plano perfeito foi descarrilado. O lembrete de Vitória trouxe a realidade de volta. Elisa sabia com absoluta certeza que sua mãe nunca aceitaria essa virada dos acontecimentos. Haveria como a traição final, o desperdício imperdoável do investimento e planejamento. De uma vida. Ela nunca mais falará comigo, Elisa disse, expressando o medo que, apesar de tudo, ainda tinha poder sobre ela. A expressão de Ricardo suavizou com compreensão. Essa é uma escolha dela. Mas pergunte a si mesma, se o amor e apoio dela são condicionais a você viver a vida que ela projetou, em vez daquela que você escolhe, isso é realmente amor? A pergunta pairou no ar entre eles, profunda em sua simplicidade. A versão de Bijatu, amor de Vitória, sempre esteve inextricavelmente ligada à conformidade de Elisa, a sua performance perfeita do papel que lhe havia sido atribuído. Era isso afeição maternal genuína, ou meramente extensão narcisista? Vitória amando não a própria Elisa, mas o reflexo de suas próprias ambições? Não sei quem sou sem a orientação dela, Elisa admitiu, a vulnerabilidade em sua voz inteiramente genuína. Não sei quem Elisa Montenegro realmente é quando não está sendo a filha perfeita de Vitória ou a noiva perfeita de Ricardo Barros. Nem eu, Ricardo reconheceu, mas acho que gostaria de descobrir, se você estiver disposta a me deixar. Quando o sol de outono começou a se pôr sobre o Parque Ibirapuera, lançando longas sombras sobre o lago, Elisa fez a escolha mais autêntica de sua vida. Não uma escolha calculada para agradar Vitória ou garantir seu futuro ou manter posição social, mas baseada unicamente na voz silenciosa de sua própria individualidade emergente, uma voz que havia sido silenciada por tempo demais. Estou disposta, ela disse, as palavras simples mas profundas em suas implicações. Eu quero descobrir quem realmente sou também. Ricardo sorriu, levantando-se do banco e oferecendo sua mão para ajudá-la a se levantar. Não como um gesto de posse ou controle, mas como um convite à parceria. Então vamos começar. Enquanto caminhavam lado a lado pelo parque, não se tocando, mas de alguma forma mais genuinamente conectados do que jamais haviam estado durante seu namoro relâmpago, Elisa sentiu algo inesperado se desenrolando dentro dela. Não a felicidade perfeita, que Vitória havia prometido que viria com a garantia do marido certo, mas algo mais selvagem e mais precioso, o primeiro florescimento tentativo da liberdade. Seu telefone vibrou novamente em sua bolsa. Vitória, sem dúvida, ficando cada vez mais frenética a cada chamada não atendida. Pela primeira vez em sua vida, Elisa deixou tocar. Amanhã traria confrontos e explicações, as consequências sociais de um noivado rompido e o acerto de contas pessoal com Vitória, que não podia mais ser evitado. Mas hoje, este momento, pertencia apenas a Elisa. Não a filha de Vitória, não a noiva de Ricardo, mas simplesmente Elisa, uma mulher no processo de descobrir quem ela poderia se tornar, quando finalmente, tardiamente, reivindicasse a autoria de sua própria vida. Quando o horizonte de São Paulo começou a cintilar com as luzes do início da noite, Elisa deu seus primeiros passos em direção a um futuro não roteirizado, incerto, assustador e mais cheio de possibilidades do que qualquer coisa que Vitória já havia planejado para ela.